Sabe aquela pergunta que, no fundo, acompanha a humanidade desde sempre? O que acontece depois que a gente morre? Pois é, as fontes bíblicas apresentam dois destinos eternos. E olha, radicalmente opostos: céu e inferno. Hoje a gente vai mergulhar no que esses textos realmente dizem sobre cada um deles. Para entender bem essa jornada, nosso roteiro tem 5 pontos. A gente começa com uma história que é a base de tudo. Depois explora a realidade de cada um desses destinos, decodifica os termos-chave e, por fim, a gente vê o que os textos apontam como o único caminho para um deles. Vamos começar com uma parábola bem forte, contada no Evangelho de Lucas. É uma história que revela uma inversão de papéis chocante e mostra como a vida aqui na Terra pode definir dois destinos eternos que são completamente diferentes. A história nos joga de cara num contraste gritante. De um lado, um homem rico, vivendo no maior luxo com festas todo dia. Do outro lado, ali, no portão dele, estava Lázaro, um mendigo coberto de feridas que sonhava só com as migalhas que caíam da mesa. Mas é depois da morte que tudo vira de cabeça para baixo. Aquele que teve de tudo na terra, de repente se vê em tormento, tendo perdido tudo para sempre. E Lázaro, que não teve nada, é levado para um lugar de consolo eterno. É uma inversão total e, mais importante, definitiva. Essa experiência do homem rico nos leva a uma questão bem sombria. O que os textos bíblicos dizem exatamente sobre o inferno? Ele não é descrito como um mito, não. É descrito como uma realidade bem terrível. A descrição principal é a de um sofrimento consciente, contínuo. Não é sobre deixar de existir, mas sim sobre uma agonia que não para, como o próprio homem rico grita de lá: estou atormentado nesta chama. E quando a gente junta essas descrições, o inferno aparece como um estado de existência definido por 4 condições que não mudam: tormento constante, a tortura da memória, a certeza de que aquilo é para sempre e, talvez o mais assustador, a separação eterna de Deus. Agora, do outro lado desse abismo, a gente encontra uma promessa que é o oposto de tudo isso. Vamos explorar a visão do céu, que é descrito como um lar inimaginável preparado para aqueles que creem. Um ponto fundamental é que, segundo os textos, o céu não é só uma ideia, um sentimento. É apresentado como um lugar real, sabe? Um lugar tangível. O próprio Jesus promete ir preparar um lugar e fala em muitas moradas, o que indica um destino bem concreto. O que esses relatos mostram é um lugar de restauração total, de comunhão perfeita. Um lugar onde não existe mais dor nem lágrima, onde os corpos são glorificados e onde se vive na presença direta de Deus, rodeado de uma beleza que a gente nem consegue descrever. E essa passagem aqui ilustra isso de uma forma brilhante. Mesmo com todas essas descrições detalhadas, elas são só uma sombra. A realidade completa do céu está muito além do que a nossa mente consegue compreender ou imaginar. Para a gente decifrar essas ideias por completo, é bom entender alguns termos específicos que as Escrituras usam para falar da vida após a morte. Olha só, no Antigo Testamento, o conceito era o Sheol, era tipo um reino geral dos mortos, mas o detalhe é, com uma divisão clara lá dentro, já meio que indicando esses destinos finais diferentes. Já no Novo Testamento, a gente encontra a palavra paraíso, que é usada para descrever especificamente o lugar de paz dos justos, como na promessa que Jesus fez para o ladrão na cruz. Lembra? E os textos ainda fazem uma distinção bem interessante. Eles falam de 3 céus diferentes, para ajudar a gente a separar o que é o reino físico do espiritual. Essa estrutura ajuda a gente a distinguir o céu que a gente vê aqui de cima, o nosso céu, da morada espiritual de Deus. O terceiro céu é aquele lugar que o apóstolo Paulo disse que teve uma visão. É o mesmo que paraíso. Tudo isso nos leva à pergunta mais importante de todas, né? Se existem 2 destinos tão diferentes, como os textos apresentam o caminho que leva a cada um deles? A mensagem aqui é bem direta e consistente. A vida na Terra é a única janela de oportunidade para essa decisão. A morte encerra essa janela e sela um destino eterno. Depois, não tem mais mudança. O que se vê de forma consistente é que o caminho para o céu não é algo que se conquista por mérito, por fazer boas obras. É apresentado como um presente, recebido pela fé. A lógica é simples. O problema é o pecado, a solução que os textos oferecem é o sacrifício de Cristo e a resposta necessária para isso é a fé. Esse versículo aqui é frequentemente usado como uma declaração definitiva sobre a exclusividade desse caminho.
Segundo essa visão, não existem várias rotas para o céu, existe apenas uma, que seria provida por meio de Cristo. No final das contas, essa exploração toda não é só um exercício de teologia. É um convite para a gente refletir, porque apresenta um quadro que dá um significado, uma urgência incrível para a vida aqui e agora. E a pergunta que fica no ar é: se a vida após a morte é eterna, como é que isso muda o nosso presente?